Hoje é relembrado em todo o mundo o maior sacrifício que alguém poderia fazer pelo outro. Deus assume uma forma humana e assume todos os nossos pecados como prova do seu amor por nós e é sacrificado em função dessa justiça que Ele mesmo estabeleceu. Hoje, então, nós queremos acompanhar o registro histórico dos 4 evangelhos que relatam essa data ou essa ocasião tão tocante e emocionante para cristãos em vários lugares e no mundo, como algo que realmente traz à nossa memória uma realização que foi algo importantíssimo para todos os cristãos do mundo todo, que foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo o registro dos 4 evangelhos, na madrugada de quinta-feira, Jesus havia passado por 6 julgamentos. Ele foi levado primeiramente à casa de Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote na época. Depois ele é levado a Caifás, que é o sumo sacerdote, que encaminha ele ao terceiro julgamento, que seria o julgamento do Sinédrio. Tá? Após o Sinédrio, que são, aí no caso, os julgamentos judaicos, pelo qual ele passa, ele é encaminhado então para Pilatos, que faria o julgamento político, o julgamento romano. Pilatos, ao avaliar Jesus e não encontrar nele nenhum indício de crime, ele então encaminha para Herodes, que era o governador da região da Galiléia, da onde Jesus era. Então, Herodes, quando ele encontra com Jesus, ele pede que Jesus faça alguns milagres na sua frente, mas Jesus nada responde, então Herodes devolve Jesus a Pilatos. Pilatos então faz mais um julgamento e ele então libera Jesus para que ele fosse crucificado. Então Jesus, naquele momento, ele passa por esses 3 momentos aí que são totalmente romanos, e nesse último julgamento de Pilatos ele é escolhido como aquele que vai ser condenado aí em detrimento do Barrabás, que é solto. E Jesus, a partir daquele momento, passa por todo o martírio, aonde ele é chicoteado, aonde é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, e ele então vai para a cruz e é levado durante todo o caminho. Ele carrega a sua cruz, carrega o madeiro. No meio do caminho ele é ajudado por um homem chamado Cirineu, e às 9 horas da manhã então ele é crucificado lá no alto do Monte Caveira, ao lado de 2 ladrões que também havia sido condenado com ele. Ali Jesus fica pendurado até o meio-dia, quando ocorre então um terremoto, a terra toda se escurece e naquele momento o mundo todo experimenta algo que até então ninguém nunca tinha visto. Um homem que havia sido crucificado, e a sua morte ou a sua crucificação, ela cria todo aquele efeito na natureza. Às 15 horas, finalmente, Jesus dá o último brado e ali, então, ele entrega o seu espírito e termina a sua obra do sacrifício. É a mesmo horário, a mesma ocasião em que o sacrifício da tarde está sendo realizado. E, simbolicamente, Jesus é o cordeiro que é oferecido ali naquele momento por toda a humanidade. Esse conjunto de realizações, esse momento que tocou o coração de inúmeras pessoas, a sua morte, a sua crucificação, tudo isso
deveria servir para que os homens fossem despertados para poder abraçar esta tão grande salvação que o escritor aos Hebreus vai falar que foi o ato sacrificial de Jesus pela humanidade. Sabemos o quanto isso significou e foi realmente fundamental para que todos os homens pudessem hoje ter a oportunidade de acessar essa salvação universal que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Que essa sexta-feira da paixão seja não somente mais um momento de você sentir a dor, o remorso, o que foi feito lá naquela cruz, mas a oportunidade para você entender que esta salvação, essa obra foi realizada por você, pela sua família e por todos aqueles que estão à sua volta. Portanto, reconheça esse sacrifício que foi pessoal e você é a pessoa que precisa entender que esse sacrifício foi totalmente pela sua vida.